A presente tradução se refere à gramática grega e à personalidade do Espírito Santo, atribuídos ao professor Daniel B. Wallace, Theological Seminary, de 2000. Informo que a presente tradução não passou por qualquer edição, ela foi feita de forma muito rápida e não esteve sujeita a revisões. Durante a gravação, ruídos de fundo poderão surgir, interrupções, como também algumas correções necessárias, talvez não esteja disponível. Qualquer erro que a posterior for identificado através da comparação entre a tradução e a leitura, por favor, entrar em contato. Este paper tem sido utilizado, vez por outra, por alguns detratores da Trindade. Contudo, ele é apenas um instrumental fornecido para melhor defesa da Trindade dentro do grego do Novo Testamento. O objetivo, conforme explicado pelo professor Wallace, é a melhoria dos instrumentais em prol da defesa da Trindade, sendo que o mesmo não expressa em totum a posição do referido professor, uma vez que o mesmo continua a ser trinitário e encontra bases mais robustas em outras aproximações para justificar a sua posição de trinitário. De tradução não estão incluídas as traduções das notas de rodapé, ou mesmo da leitura dos textos em grego, quando assim encontrados. A referência aos textos em grego será indicada tão somente. Também não será feita a leitura de eventuais tabelas existentes. Novamente, haverá indicação para consulta. Gramática grega e a personalidade do Espírito Santo, Daniel B. Wallace, Dallas Theological Seminary. A ampla e moderna articulação conservadora da distinção de personalidade e deidade do Espírito Santo incluiu frequentemente em seu arsenal um ou dois pontos da área da filologia. O quarto evangelho foi especialmente minado por tais fatos gramaticais, embora Efésios, 1 João e, por vezes, 2 Tessalonicenses tenham sido aclamados como produzindo evidência sintática em defesa da personalidade do Espírito. Dois tipos de textos foram colocados para apoio a esta suposição. Passagens envolvendo o gênero gramatical e passagens envolvendo as noções de agência. Os que envolvem o gênero gramatical são usados como uma defesa apologética da alta pneumatologia. Aqueles envolvendo a agência são simplesmente assumidos para provar o ponto. Eu creio que esta defesa gramatical para a personalidade do Espírito tem uma fundação pobre. Se for verdadeiramente inválido, então usá-lo na defesa da alta pneumatologia
não simplesmente danifica a apologética trinitariana, mas também pode muito bem mascarar uma pneumatologia emergente dentro do Novo Testamento. Nota de tradução: as páginas são referenciadas pelo seu número de impressão. Quanto da necessidade da citação da passagem ou do termo em grego, notar que o tradutor não segue a pronúncia erasmiana, mas sim a da reconstrução fonética do primeiro século. Página 97. Passagens envolvendo gênero gramatical. Cerca de meia dúzia de textos do Novo Testamento são utilizados para apoiar a personalidade do Espírito Santo, no que tange à mudança de gênero devido à construction ad sensu, ou construção de acordo com o sentido, ou, neste caso, de acordo com o gênero natural em oposição ao gênero gramatical. Isso quer dizer que estas passagens parecem se referir ao espírito com o gênero masculino, a despeito do fato de que pneuma é neutro. E a lógica gramatical iria normalmente requerer que qualquer referência ao espírito estivesse também dentro do gênero neutro. Página 98. Tais mudanças de gênero são atribuídos ao fato de que o espírito é uma pessoa, e assim os autores bíblicos naturalmente falam dele como tal, mesmo que esta maneira de falar seja contrária à norma gramatical e sua convenção. Uma palavra deve ser dada acerca do uso do gênero natural no Novo Testamento. Todos os exegetas reconhecem que o gênero natural é às vezes utilizado no lugar do gênero gramatical no grego. Robson observa, aspas, substantivos têm duas formas de gênero, o natural e o gramatical. Os dois nem sempre concordam. As aparentes violações das regras do gênero podem ser normalmente explicadas pelo conflito nestes dois pontos de vista. Fecha aspas. Por exemplo, em Colossenses 2,19, podemos ver a construção thin kephalim, exu, a cabeça, do qual o antecedente do pronome masculino é um substantivo feminino. Mas, no contexto, Kifali refere-se a Cristo. Ver Colossenses 1,18 e 2,10. Em Mateus 28,19, o Senhor instrui aos 11 para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Matetheosate pantata ethne absontes astos. Embora, aspas, nações, fecha aspas, seja neutro, o pronome eles é masculino, porque as pessoas estão dentro do escopo. Paulo fala de, aspas, minhas crianças, as quais, fecha aspas, tekna muos, utilizando o pronome relativo masculino para se referir às, aspas, crianças, fecha aspas. Em Atos 21:36, nós lemos da, aspas, multidão de pessoas gritando, fecha aspas, to pletos, to laucrasontes. Não simplesmente existe uma mudança de gênero, mas uma mudança no número também. Existe também um ou dois textos indisputáveis
que se referem a um espírito maligno com o gênero masculino. Por exemplo, em Marcos 9:26, o particípio masculino kratsas e sparaxas se refere a pneuma, do versículo 25, página 99. Estes exemplos podem ser multiplicados e são de conhecimento comum a qualquer pessoa que trabalha com o grego do NT. Para os nossos propósitos, o ponto a ser feito é simplesmente que, por causa das mudanças de gênero, são de pouca notoriedade, se os autores do NT realmente conceberam o Espírito Santo como uma pessoa, deveríamos esperar a ver o gênero natural tomando precedência sobre o gênero gramatical em várias passagens que falam do Espírito. As passagens consideradas para esta argumentação gramatical são João 14:26, 15:26, 16:7, 13:14, Efésios 1:14, 2 Tessalonicenses 2:6-7, 1 João 5:7. Estas caem em 3 grupos diferentes. Os textos do discurso no cenáculo todos envolvem um pronome demonstrativo masculino. Em Efésios 1:14, emprega um pronome relativo masculino. Em 2 Tessalonicenses 2:6-7 e 1 João 5:7, usam um particípio masculino. Como uma consideração preliminar, uma destas passagens, 2 Tessalonicenses 2:6-7, pode ser descartada de consideração sem maiores problemas. Ali, a troca entre to katexon e o katexon envolve um enigma interpretativo permanente, a despeito do fato de que, dentro de algum segmento do protestantismo, alguns intérpretes têm insistido de que o Espírito Santo esteja no escopo, e isto, a partir desta conclusão exegética, eles podem afirmar a personalidade do Espírito com base na gramática grega. Mesmo que a referência seja do Espírito em to katexon, ho katexon, o facto de que em nenhuma outra passagem pneuma agion seja mencionado, dá que esta passagem não tem utilidade para os propósitos de explicitar gramaticalmente a personalidade do Espírito. Página 100, em bases similares, João 16:7 pode ser descartado porque pneuma não é explicitamente mencionado neste capítulo até o versículo 13. De qualquer maneira, os outros textos do discurso do cenáculo têm sido universalmente, quase que universalmente, vistos como grandes demonstrações da personalidade do Espírito. Assim, não existe dano em removermos João 16:7 da consideração. As outras 5 passagens remanescentes, todavia, merecem alguma atenção. Muitos teólogos tratam estas passagens como sendo provas primárias da personalidade do Espírito. Há algum tempo, Charles Hodge deu uma exposição detalhada desse ponto de vista quando ele escreveu: o primeiro argumento da personalidade do Espírito Santo
é derivado a partir do uso de pronomes pessoais em relação a ele. Nosso Senhor diz, João 15, 26, aspas, quando o Consolador, o Paráclitos, vier, o qual eu enviarei a vocês a partir do Pai, o próprio Espírito da Verdade, to pneuma tis aletheas, o qual procede do Pai, irá testificar de mim. O uso do pronome masculino, ele, em vez do neutro, mostra que o Espírito é uma pessoa. Página 101. Pode ser realmente que ele, como dito, como Paráclitos, é masculino, o pronome ao que se refere deve, é claro, estar no mesmo gênero. Mas, conforme as palavras explanatórias to pneuma intervém, para o qual o neutro ho se refere, os pronomes seguintes iriam naturalmente estar no neutro. Se o sujeito do qual se fala, pneuma, não fosse uma pessoa. No capítulo seguinte, João 15, 13 e 14, não existem bases para se objetar. Está ali dito, aspas, quando ele, Equinos, o Espírito da Verdade, tiver vindo, ele irá guiá-los em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas de tudo o que ele ouvir, ele irá falar. Ele irá mostrar as coisas que irão acontecer. Ele irá me glorificar, e quinos me doxaxi, porque ele irá receber de mim, e ele irá lhes mostrar. E aqui não existe nenhuma outra possibilidade de se dar o uso do pronome pessoal he e quinos em qualquer outro terreno que não seja a da personalidade do Espírito. Outros teólogos também embarcaram no trem de Hodge, fazendo um argumento primário em suas defesas da personalidade do Espírito. Por exemplo, Walworth escreve, aspas, única explicação para o masculino, em João 15, 26 e 16, 13 a 14, é que os pronomes serem a uma pessoa. Os pronomes relativos são utilizados da mesma forma em Efésios 1, 13 a 14. Estas evidências indiretas confirmam que o Espírito Santo é comumente visto como uma pessoa nas Escrituras. Erickson afirma: a primeira evidência da personalidade do Espírito está no uso do pronome masculino para representá-lo. Desde que a palavra pneuma é neutra e desde que os pronomes concordam com seus antecedentes em pessoa, número e gênero, poderíamos esperar o pronome neutro a ser utilizado para representar o Espírito Santo. Mas, em João 16, 13 a 14, encontramos um fenômeno incomum. Conforme Jesus descreve o ministério do Espírito Santo, ele utiliza um pronome masculino, equinos, aonde seria esperado o uso do pronome neutro. O único antecedente possível no contexto imediato é o Espírito da Verdade, versículo 13. João deliberadamente escolheu utilizar o masculino para transmitir-nos o fato de que Jesus
está se referindo a uma pessoa, não a uma coisa. Uma referência similar se encontra em Efésios 1:14, aonde uma cláusula relativa, modificando o Espírito Santo, a leitura textual preferida é Hos, página 102, Dabney, Smeaton, King, Conner, Berkhoff, Schaeffer, Thiessen, Page, Pentecost, Rayleigh, Green, Williams, Packer, Sproul, Gruden, Ferguson, Raymond e Conger fazem aclamados similares. Assim vemos que o argumento do gênero natural frequentemente tem um papel distintivo em defesa da personalidade do espírito por diversos teólogos. Um exame destes textos é, portanto, uma necessidade. Pronome masculino demonstrativo. 3 passagens do discurso do cenáculo parecem falar do espírito em termos masculinos. Elas são as seguintes: ver em grego, João 14:26 e João 15:26. Página 103, ver em grego, João 16:13-14. Diversos eruditos do Novo Testamento têm endossado a visão de que a personalidade do Espírito está gramaticalmente nestes textos. Já observamos que alguns teólogos, entre os quais estão John, Lang, Godet, Mortner, Westcott, Bernard, Lansky, Hendrickson, Barrett, Beller, Sanders e Musting, Brown, Morris, Linders, Newman e Nida, Carson, Beasley Murray, todos eles utilizam o argumento gramatical em um ou mais passagens como a evidência do espírito. Na verdade, numa linha de raciocínio, parece que encontramos muito mais frequentemente e muito mais recentemente dentro da literatura exegética do que dentro da literatura teológica estas posições. Alguns estudos especializados fazem as mesmas assertivas. George Eldon Ladd, na Theology of the New Testament, é um representante onde pronomes que tenham pneuma para seu antecedente imediato são encontrados no masculino. Nós podemos concluir que a personalidade do espírito é o que significa, é o que é sugerido. Após afirmar este fenômeno gramatical em João 14:26 e 15:26, Ladd então diz: a linguagem é ainda mais vívida em João 16:13, quando o Espírito da Verdade vier, He e Kinos, irá guiá-los em toda a verdade. Aqui, o neutro pneuma, em conexão direta com o pronome, a forma masculina, em vez do neutro normal, é empregado. A partir desta evidência, nós devemos concluir que o Espírito é visto como uma personalidade. Não é somente exegetas e teólogos que veem estes textos desta forma. 1 ou 2 gramáticos também consideram estes textos como evidência da personalidade do Espírito. Por exemplo, Robertson argumentou que em João 16:13 o evangelista está, aspas, insistindo na personalidade do Espírito Santo. O gênero gramatical pode ser tão facilmente chamado ou evidenciado por Equino. Fecha aspas. Mais recentemente, Young também afirmou o argumento filológico nestes textos. Existe, portanto,
uma grande companhia de eruditos que veem o discurso do cenáculo como prestigiando a evidência sintática para a personalidade do Espírito. Este corpo laureado tem coletivamente argumentado o pronome masculino é incomum nestes versos e que isto somente pode ser explicado pelo gênero natural. Assim, se um substantivo masculino pode ser encontrado nestes textos, isto pode ser razoavelmente ser considerado como o antecedente ao pronome. Então, estes versos devem ser extirpados do arsenal trinitário padrão. As primeiras duas passagens, João 14, 26 e 15, 26, podem ser lidadas em conjunto. Em ambas, pneuma é apositivo ao substantivo masculino, em vez de o sujeito do verbo. O gênero equinos, então, não tem nada a ver com o gênero natural de pneuma. O antecedente de equinos, em cada caso, é paráclitos, não pneuma. Página 105, observar gráfico, figura 1, diagrama alternado de João 14, 26. Isto pode ser melhor visto se os textos forem diagramados. João 14, 26 pode ser diagramado em uma de duas maneiras, dependendo se alguém olhar paráclitos como nominativos pendens, ver figura 1a, ou equinos como um pronome pleonástico, ver figura 1b. Página 106, João 15, 26, também pode ser diagramado de duas formas diferentes. Ver figura 2. Com qualquer um destes dois diagramas, destes dois versos, deve ser evidente que o pronome masculino demonstrativo equinos está em relação para ho paráclitos, não em relação a to pneuma. Página 107, em 14:26, a cláusula substantiva, aspas, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, está em aposição para ho paráclitos. Como então sabemos que to pneuma é apositivo em vez de ho paráclitos? Por causa que ela segue ho paráclitos. Apositivos funcionam rotineiramente como sendo uma capacidade de aclareamento e assim, naturalmente, seguem o substantivo que elas estão aclareando. Aqui, a cláusula aposicional pode ser, portanto, tida como sendo parentais, ou seja, nota de tradução, como sendo as originais. Pai, filhos, no caso, pai. Aspas, o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai, irá enviar em meu nome, irá lhes ensinar todas as coisas. Fecha aspas. Além do mais, as cláusulas apositivas podem normalmente serem removidas da sentença sem destruir a estrutura da sentença. Neste caso, o versículo faz bom sentido como se segue. Aspas, o Consolador irá lhes ensinar todas as coisas
e irá lembrar-lhes de tudo o que eu lhe... Fecha aspas. As regras da concordância, na realidade, aguardam por equinos, em vez de equino. E assim, o verdadeiro antecedente é Paráclitos. Assim, este versículo pode ser omitido da lista de provas filológicas da personalidade do Espírito. Em 15:26, a situação é similar. A cláusula apositiva, liderada por to pneuma, é parental. Aspas, o Espírito do Consolador que vem, o Espírito do Consolador. Quando o Consolador vier, o Espírito da verdade que está vindo do Pai, ele irá testificar no que se refere a mim. Fecha aspas. Esta cláusula positiva pode ser removida sem afetar a estrutura da sentença. Abre aspas. Quando o Consolador vier, ele, equinos, irá testificar sobre mim. Fecha aspas. Embora Morris argumente que pneuma é antecessor de equinos, baseado na proximidade, isto é dificilmente uma base adequada, porque ambos, ho Paráclitos, concorda em gênero com equinos, e porque pneuma é apositivo, em vez de ser o sujeito da sentença. Conforme Meyes argumenta, aspas, um referenciado que não esteja em acordo, exceto por umas poucas palavras próximas do texto, deve ser escolhido em vez de um substantivo que concorda estritamente e dá um bom sentido, o que é praticamente indefensável. Os referentes pronominais de nenhuma forma têm que estar próximos do substantivo. É difícil evitar a suspeita de que a teologia foi duramente influenciada, talvez inconscientemente, pela análise gramatical deste versículo, tão bem quanto outros estejam envolvidos. Página 108. Se nós aplicássemos o princípio da proximidade em João 6:71, o resultado seria de que Jesus, não Judas, era o traidor do Senhor. Emelen parade, doni afton, Ezequiel Zodeka, colchetes, aspas, porque ele estava para traí-lo, um dos 12, fecha aspas, colchetes. Além do mais, a razão do pronome masculino pleonástico é de que ele sumariza, e como tal, ele é para voltar-se ao pronome masculino, Paráclitos. Verdade é que um dos maiores usos de iti voc em João é se referir atrás, ao que passou imediatamente precedendo a palavra, a frase, a cláusula, ao verdadeiro antecedente. Estes dois versículos são similares em Colossenses 3:4. Hotan o Christos, faroneti zoe himon, toteki mes on afto, fanerosiseste, aspas, quando Cristo, sua vida, for revelada, então vocês também
serão revelados com ele. Fecha aspas. Embora Zoe está mais próximo do pronome masculino afto, Zoe está em aposição a ho Christos. Não existe necessidade de se apegar a constructio ad sensu aqui, visto que o antecedente gramatical de afto é obviamente ho Christos. Mesmo que este texto não seja notável sintaticamente, ainda assim é paralelo a João 14:26 e 15:26. Poderíamos conseguir algo extra na gramática do discurso do cenáculo? Assim, contrária à suposição que a proximidade de pneuma em relação a equino em João 14:26 e 15:26 demonstra a personalidade do Espírito, em virtude de pneuma ser apositivo, se torna irrelevante darmos o gênero do pronome. Quisesse o evangelista mostrar a personalidade do Espírito, ele teria, na realidade, escrito alguma coisa como «Otan esit of pneumatis aletheias ho parakletos, equinos martirici perimu». O fato de que pneuma e não paráclitos é apositivo torna o argumento filológico desses dois textos vazio. João 16, 13 a 14, na sua superfície, parece fazer um melhor caso de estudo do que as outras duas passagens do discurso do cenáculo. Página 109 é, na verdade, o maior texto do Novo Testamento que serve como prova da gramatização da personalidade do Espírito. Robertson, por exemplo, argumenta que esta passagem é, aspas, exemplo dos mais brilhantes, mais do que João 14:26, porque, abre aspas, tem que se ir para trás 6 linhas para equinos e outra vez, e 7 linhas para paráclitos. Fecha aspas. Em João 16, 13 a 14, o contexto imediato é decepcionante. Aspas, «Otan ze elthi equinos, to pneumatis aletheias, odivesimas ente aletheia, passi equinos, imidoxaxi». Aspas, quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele irá lhes guiar em toda a verdade, ele irá me glorificar. Este texto não precisa ser diagramado, porque revela essencialmente as mesmas características das duas passagens anteriores. A diferença aqui é que equinos, em versículo 13, é o sujeito, em vez de paráclitos. To pneuma está, outra vez, e, neste ponto, removido, explicitamente mencionado no versículo 7, a posição ao sujeito. O argumento filológico é que, desde que equinos esteja mais associado com o substantivo mais próximo, ou seja, pneuma, e desde que pneuma é neutro, isso indica que o evangelista pensou no Espírito em termos pessoais. A premissa, não tão sutil, é que Paráclitos está simplesmente mais ao longe removido para ter um impacto pronome, ou melhor dizendo, no gênero do pronome. É que, portanto, a única
explicação lógica para o gênero masculino é o gênero natural pneuma que se segue. Esta é, na realidade, a melhor forma de se lidar com o gênero de equinos. Duas lacunas na discussão para qualquer uma das visões estão na trilha do argumento dos versículos 7 a 13 e os paralelos gramáticos. Página 110. Primeiramente, no tocante ao fluxo do argumento, deve ser notado, no princípio, que, embora Paráclitos seja apresentado no versículo 7 e não é mencionado outra vez pelo nome, este Consolador nunca realmente desaparece. O material interveniente, 16, de 8 a 11, mantém Paráclitos sempre perante ao leitor de uma forma que é impossível não notá-lo, mesmo porque versículos de 8 a 11 constituem uma única sentença no grego, com equinos, versículo 8, como um sujeito ao longe. O ministério do Paráclitos é primeiramente descrito em termos de uma frase colocada desta forma: quando ele, equinos, vier, ele irá provar ao mundo as coisas erradas referentes ao pecado, à retidão e ao julgamento. Esta afirmação programática é seguida pelos versículos 9 a 11, cada uma das quais é uma frase preposicional pelas conjunções correlativas man, they, thee. Assim, quando o versículo 12 quebra o fluxo do pensamento, aspas, eu tenho muitas outras coisas para lhes dizer, mas por agora não podes suportar, o Paráclito entra novamente em cena pela sumarização de equinos, seguido pela sua identificação como to pneumatis aletheías. Assim, apesar da distância entre Paráclitos no versículo 7 e equinos no versículo 13, e assim como Paráclitos nunca realmente sai da visão através de todo o discurso, o gênero masculino de equinos pode ser facilmente atribuído na base diferente daquela associada à personalidade do espírito. Segundo, existiriam outros paralelos, passagens na qual uma grande distância entre o pronome e seu antecedente seja encontrado. Meies observa um destes paralelos, aspas, como um exemplo de separação significante entre o pronome e o referente é encontrado em Marcos 14, onde o pronome até é utilizado no versículo 9 e o seu referente está no versículo 3. Viné. Verdadeiro, existem 3 locais de intervenção do demonstrativo. Mas, mesmo assim, o mais próximo está no versículo 6, aproximadamente 6 linhas acima de afte, no versículo 9. Em Marcos 14, exatamente como a mulher jamais sai do foco da história, assim Paráclitos nunca sai da visão neste discurso. Em termos de contagem da palavra, a distância entre aste do versículo 9 e seu antecedente mais próximo é 55 palavras. Comparando, a distância entre equinos
de João 16:13 e seu antecedente mais próximo é 54 palavras. Eles são, assim, comparáveis. Alguém poderia pensar que tais ausências sustentáveis do referente substantivado poderia somente ocorrer nos melhores escritores. Mas Marcos e João dificilmente podem ser escalonados dentro da gama de arte literária helenística. Página 111. Na verdade, um dos exemplos mais marcantes da ausência do referente é encontrado em Marcos 6:31 e 8:26. O arco de 90 versos. Jesus não é mencionado nem uma única vez, nem quaisquer outros substantivos identificadores que se referem a ele. Na verdade, ele é mantido dentro do foco da visão através, extensivamente, pelo uso dos pronomes. Ainda assim, e mesmo aqui, os pronomes são relativamente esparsos. Eles aparecem em somente 29 dos 90 versículos, ou aproximadamente a cada 40 palavras. A questão é que o distanciamento de referente não é fora do comum para o uso dos pronomes, mesmo dentro dos escritores menos refinados. Para resumir, em João 16:13, o ikinos é melhor explicado como se referindo ou voltando-se ao versículo 7, aonde Paráclitos é mencionado. Assim como Paráclitos é masculino, assim também é o pronome. Embora alguém possa argumentar de que a personalidade do Espírito está no foco do discurso do cenáculo, a visão deve ser baseada na natureza do Paráclitos e as coisas ditas acerca do Consolador, e não em quaisquer sutilezas gramaticais alegadas. O fato é que em todo o Evangelho de João, a única vez que o pronome masculino é utilizado no que se refere a pneuma é em relação a ho Paráclitos. Isto sugere que o argumento filológico em João 14:16 pode ser o caso de petitio principii. Antes de olharmos ao próximo texto de prova pronominal, uma palavra deve ser dita acerca de um argumento mais sutil para a personalidade do Espírito no discurso do cenáculo. Embora ele seja, de certa forma, persuadido pelos pronomes masculinos, Sweat também menciona o gênero de Paráclitos. Aspas, a escolha de ho Paráclitos, onde to Parácliton pneuma poderia ter sido escrito, é significante. Fecha aspas. Expande esta linha ao arrazoar. Quando utilizado acerca do Espírito Santo, Paráclitos é utilizado como um substantivo, em vez de ser um adjetivo. Como um adjetivo, ele não teria um gênero intrínseco. Como um substantivo, entretanto, deve ser esperado estar no gênero neutro para estender-se o sentido a to pneuma, o espírito, onde ele, na realidade, de que
o Espírito fosse uma força impessoal ou influência. Entretanto, Jesus expressou o fato da personalidade através de Paráclitos, ao colocá-lo no gênero masculino. Assim, quando este título, Paráclitos, do Espírito Santo, é antecedente de to pneuma, to agion, repetidamente utilizou o gênero masculino. Página 112. Quando este título é referido pronominalmente, ele utilizou a forma masculina do pronome demonstrativo equinos. Em outras palavras, se Paráclitos é considerado como um adjetivo em vez de um substantivo, seu gênero não é fixado, e a escolha pela forma masculina demonstra a personalidade do Espírito. O que é que nós podemos fazer deste argumento? Primeiramente, a sutileza do argumento pode falar muito mais do que pela sua ingenuidade do que pela sua veracidade. Que a vasta maioria dos eruditos que abraçam a defesa filológica da personalidade do Espírito não mencionam, pode ser algo que dá, ou melhor dizendo, pode ser uma pista. Segundo, embora Paráclitos pode ser etimologicamente descrito como um adjetivo, o uso real do substantivo masculino desta forma está virtualmente sozinha. Um exame de toda a literatura grega a partir do IV século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo revela 61 vezes a raiz da segunda declinação Paráclito. Em todos eles, tão longe quanto eu pude fazer através de um exame cursivo, o gênero era masculino todas as vezes. E se ele ocorre somente como um masculino, temos que nos perguntar se ele estava realmente funcionando como adjetivo. Se este adjetivo etimológico se tornou virtualmente fixo como um substantivo masculino por umas poucas centenas de anos antes da escrituração do quarto evangelho, não somente isso, mas como um adjetivo, a palavra tomou nuances passivas. Por exemplo, reuniu, chamou, enquanto um substantivo era ativo. Se alguma vez ocorreu como um adjetivo neutro substantivado antes do quarto século da era corrente, isto, na realidade, é duvidoso. A questão é, então, em como o leitor grego helenístico iria entender to parakleton em João 14,16. Como o significado passivo do adjetivo não é apropriado neste contexto, e como o adjetivo substantivado neutro é aparentemente atestado antes de Eusébio, como o evangelista, ou melhor dizendo, como poderia o evangelista ter escolhido o gênero neutro aqui? Página 113. O argumento etimológico é então silenciado pelo uso real da palavra. Pronome relativo masculino. Em Efésios 1,14,
o pronome relativo masculino é utilizado em referência ao Espírito. Efésios 1, 13 a 14, lê-se a seguir os termos relevantes, a passagem no grego. Este texto não recebe tanta tinta quanto as passagens joaninas, com referência à personalidade do Espírito. Todavia, alguns eruditos veem o pronome relativo gramatizando a personalidade do Espírito aqui. Entre os teólogos, temos Berkhoff, Dabney, Greery, Walworth, Erickson, página 114. Entre os exegetas, um dos mais extensivos em defesa é encontrado no Magnum Opus de Marcus Barth. Ele opina, aspas, a quem se refere o pronome he, hos, Jesus Cristo ou o Espírito? Se Efésios fosse escrito de acordo com as regras do grego clássico, o pronome iria se referir a Jesus Cristo em vez de ser o Espírito Santo, porque o substantivo Espírito, pneuma, em grego, exatamente como no inglês, é neutro, fecha aspas. Ele, então, conclui que o pronome se refere ao Espírito, adicionando que Efésios 1,14 pode ser um versículo que mostra uma forma exemplificadora de como a formação de uma gramática especial para uso da Igreja se iniciou. Na linguagem teológica e da Igreja, o Espírito Santo é frequentemente e com boas razões denotado como sendo uma pessoa. O Espírito é respeitado como sendo ele, em vez de um ele neutro. Fecha aspas. Entre os gramáticos, Chamberlain argumenta de que o pronome masculino aqui, aspas, de que provavelmente Paulo estivesse pensando no Espírito Santo como uma pessoa, fecha aspas. A maior parte dos eruditos que estão alistados com esta passagem são mais precavidos em seus acessos. Simpson, por exemplo, sugere que, embora o hos tenha sido tomado como prova da personalidade do Espírito por alguns exegetas, aspas, ele poderia ser explicado em termos gramaticais como sendo o resultado da atração do gênero do masculino aravon, fecha aspas. Best é ainda mais cuidadoso, porque ele sugere que se o pronome relativo masculino era o original, ele era, aspas, atraído para o masculino através de aravon, fecha aspas. Por outro lado, aspas, se o neutro era o original, então o masculino é uma melhoria estilística ou idiomática, ou uma tentativa de tratar o espírito como sendo pessoal, fecha aspas. Em outras palavras, se hos é original, nada faz para demonstrar a personalidade do espírito. Mas, se foi uma corrupção de escriba, pode ser adicionado, poderia ter sido adicionado por escribas ortodoxos por causa de sua crença na personalidade do espírito. Wood coloca uma virada diferente nas coisas quando ele diz que o pronome for ho ou hos, aspas, a personalidade do Espírito Santo não é colocada em perigo pelo seu uso, fecha aspas. Isto pode ser assim, mas a personalidade do Espírito não é também apoiada
pelo seu uso. Página 115. Existem dois problemas fundamentais com o uso deste versículo para a personalidade do Espírito. Primeiro, existe um problema textual. Em vez de Hos, encontrado no Aleph D33M, muitos testemunhos têm Ho, como P46, ABFG, LP81, 1739, AL. Externamente, o pronome neutro é apoiado pelo grande peso da evidência. Internamente, embora Barth não vê bons motivos do porquê escribas iriam modificar o neutro para o masculino poderia muito bem ter sido motivado pela atração do gênero de Arvon que se segue. Os editores do texto UBS têm vacilado entre o masculino e o neutro. O neutro, o pronome neutro, recebendo acenos desde a terceira edição. Assim, devido à falta de certeza desta palavra em questão, qualquer argumento para a personalidade com base da gramática de Efésios 1:14 é suspeita e mesmo antes da evidência gramatical ser examinada. Segundo, existe um problema gramatical com este argumento. Constructio ad sensu não é a única coisa que poderia ser responsabilizada pelo masculino de Hos. Pode também ser ligado com a base da atração do predicativo nominativo, de acordo com o uso, corrigindo, de acordo com o jargão usual. A razão que um autor, por vezes, muda o gênero de um pronome relativo que está adiante para predicado nominativo é provavelmente para colocar maior foco no substantivo predicativo. Melhor dizendo, predicativos substantivados. Exemplos típicos disso se incluem Marcos 15:16, es afflis oestin praetorion, o palácio, isto quer dizer o pretório. Gálatas 3:16, to spermatisu, hos esten Christos, sua semente, que é Cristo. Efésios 6:17, tin makarian tu pneumatos, ho estin rema Dio, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E 1 Timóteo 3:16, totis eusipias mysterion hos, o mistério da deidade, a qual, página 116. Todavia, essas passagens podem não afirmar o ponto em questão. Em primeiro lugar, as cláusulas relativas que têm a construção neutra, hoestin, pode ser devido ao jargão comum, que é equivalente ao latim id est, igual, por exemplo. Assim, em Hebreus 7:2, Melquisedeque é chamado de o rei de Salém, isto quer dizer o rei da paz. Basileus Salim, ho estin Basileus Irenis, mesmo e embora Basileus seja masculino. Em Marcos 3:17, Tiago e João são chamados de Boanerges, isto quer dizer filhos do trovão. Boanerges, ho estin Ion Vrontis, mesmo que os substantivos em cada cláusula sejam masculinos plurais.
Muitas das construções com Ho-Estin poderiam provavelmente ser deletadas da consideração, porque elas podem ser devidas ao jargão id-est, em vez de ser um jargão de atração ao predicado. Segundo Gálatas 3,16, pode envolver a constructio ad sensum devido à identificação de esperma como Cristo. Assim, o gênero natural, em vez da atração ao predicado, poderia explicar o uso de hos. E em terceiro lugar, 1 Timóteo 3,16, muito provavelmente tenha uma razão inteiramente diferente para o pronome relativo masculino, a saber, porque está provavelmente inserido dentro de um fragmento, um hino em fragmento, onde não existe nenhum antecedente real. Se estes exemplos não são legítimos, existiriam outros que demonstrariam o ponto da atração para o gênero do predicado? Não existem muitos no Novo Testamento. Eles ocorrem com frequência suficiente na literatura helenística como um todo. Página 117, mas mesmo dentro do Novo Testamento, por exemplo, 1 Timóteo 3,15, Oi confio, itis in ecclesia theusontos, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e Apocalipse 4,5, lâmpades, hyacinta eta pneumata tu fiu, lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Estas ilustrações poderiam ser multiplicadas. O jargão da atração do predicado para o predicado é, assim, muito comum. E mesmo que o versículo fosse textualmente estável, Efésios 1,14 poderia ser removido da prova textual personalidade do Espírito. Para resumir, todas as passagens que envolvem os referentes pronominais masculinos, nós poderemos fazer o layout evidencial na seguinte tabela. Ver tabela, página 117. Até aqui, é evidente que nenhuma construção gramatical pode ser ambiguamente colocada em defesa da personalidade do Espírito. Mas existe uma passagem remanescente. É o particípio masculino. A passagem final que é utilizada em defesa filológica da personalidade do Espírito é 1 João 7-8. O texto é o seguinte, página 118, ver textos em grego desta página. Existem 3 que testificam, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 estão em acordo. Nesta passagem, o particípio masculino martyrontes é seguido por 3 apositivos, to pneuma, to odor, to ema. Todos eles são neutros em gênero. A questão é naturalmente elevada. Ao que atribuir o particípio masculino? Muitas interpretações têm sido colocadas para a mudança de gênero aqui. Uma das mais comuns, todavia, é a constructio ad sensu, em que o Espírito Santo é obviamente uma pessoa e assim o particípio masculino é utilizado. Entre os comentadores que abraçam esta visão estão Westcott, Plummer, Smith, Hubert, Burdick, Marshall, Smalley, Howard Marshall, em seu NIC
comentário é, por exemplo, muito representativo. É relevante que, embora espírito, água e sangue todos sejam neutros, substantivos neutros em grego, eles são introduzidos por uma cláusula expressa no plural masculino. Tris sinoi maturontes. Aqui, em 1 João, ele claramente se refere ao espírito como pessoal, e isto leva à personificação da água e do sangue. Todos estes comentaristas dizem essencialmente a mesma coisa. O espírito é realmente visto como pessoal, e a água e o sangue são meramente personificações. Raymond Brown critica esta visão como segue, aspas, Plummer enfatiza o gênero muito a fundo quando ele afirma os pontos masculinos da personalidade do espírito, a menos que alguém queira dizer a personalidade da água e do sangue também, fecha aspas. Na verdade, a crítica de Brown está talvez um pouco acima da linha. O gênero grego, o uso do gênero grego, é de tal forma que grupos misturados, que podem incluir homens, mulheres e crianças, iriam empregar o gênero masculino para endereçá-los. Assim, o uso rotínuo de adelphi para cumprimentar as congregações no Novo Testamento, isto sim dentro das cartas, quando ambos, irmãos e irmãs, esteja incluído. Se um grupo tinha um homem e diversas crianças, ou um homem e diversas mulheres, presumivelmente o masculino seria empregado. Página 119. Em 1 João 5,7, então, se o Espírito, e somente o Espírito, é visto como uma pessoa, seria totalmente apropriado usar o masculino. Tris stin hoi martyrontes, para descrever o testemunho do Espírito, água e sangue. É isto a razão verdadeira para o particípio masculino? O fato de que o versículo anterior fala do Espírito como uma testemunha, utilizando o particípio neutro, to pneuma sinto martyrum, sugere de que não é a personalidade do Espírito que está guiando a mudança de gênero, versículo 7. Lendo mais, aqueles que veem a personalidade do Espírito em oi martyrontes, frequentemente assim o fazem, porque eles já haviam visto os pronomes em João 14,16. E muitos já tinham naturalmente escrito comentários mais cedos no Evangelho de João. Mas se, como nós temos argumentado, o Evangelho de João não fornece precedente gramatical para esta interpretação, é duvidoso que a personalidade seja a razão para a mudança de gênero aqui. Então, qual é o catalisador da mudança? Diversas sugestões têm sido feitas, uma das quais irei mencionar aqui. É possível que, aspas, seja o caráter pessoal da testemunha que está sublinhada pelo numeral masculino, assim como o uso do pres-PTCP, parênteses, aqueles que dão testemunho em vez daqueles que testemunham, fecha parênteses. Os três continuam a testemunhar. Para clarear de que as testemunhas eram pessoais e, portanto, válidas, o particípio masculino
foi utilizado. Tomando este passo um pouquinho mais adiante, é possível que o masculino foi utilizado quase que subconscientemente, porque a única testemunha legítima nas cortes judaicas seriam do sexo masculino. Por que então foi o gênero masculino utilizado somente com referência às três testemunhas e não ao espírito no versículo 6? Porque talvez tão logo o número de testemunhas tivesse mudado do singular para o plural, a natureza da testemunha mudou de impessoal, que era válido em um sentido limitado, para pessoal. E a lei deuteronômica de estabelecer a verdade de uma testemunha por duas ou três outras veio assim para o primeiro plano. Página 120. A metáfora, em vez da personalidade do espírito, é assim a força de mudança do gênero. Qualquer que seja a razão para o particípio masculino no versículo 7, é evidente de que a gramatização da personalidade do espírito não é a única, nem mesmo a mais plausível explicação. Desde que este texto também envolve problemas exegéticos sérios, por exemplo, a variedade de razões no que concerne no porquê o particípio masculino é utilizado, ele não pode ser o condutor de uma prova sintática ambígua para o espírito, a personalidade do espírito. Em resumo, nenhuma das passagens com mudança de gênero ajuda claramente a estabelecer a personalidade do Espírito Santo. À luz disso, eu recomendaria que um argumento que parece ser uma invenção moderna seja extirpada dos teológicos. Passagens envolvendo agência. Como dissemos no começo desse paper, passagens envolvendo agência são assumidos para mostrar a personalidade do espírito. Elas não são provas textuais, de nenhuma forma. Estas passagens são usadas somente por causa da personalidade do espírito ser assumida para demonstrar em outros terrenos ou em outras passagens. Todos estes textos são de um único tipo. Eles envolvem a expressão en pneumati, frequentemente, na literatura teológica, quanto na exegética. Esta expressão é assumida para significar agência pessoal. Duas passagens especialmente são de interesse aqui: Gálatas 5,16 e 1 Coríntios 12,13. Em Gálatas 5,16, Paulo diz: andar no Espírito, pneumati, e vocês serão, correção, e vocês não atenderão à concupiscência da carne. Em 1 Coríntios 12,13, ele diz: por um único Espírito, en pneumati, foram todos batizados em um único corpo. Por causa já da extensão não merecida deste paper e o foco maior nas passagens com o gênero masculino, nós não iremos nos deter aqui por muito tempo. Nós iniciamos uma pesquisa da gramática. Na gramática grega padrão, nota-se que simplesmente o caso dativo é utilizado para agência pessoal somente em ocasiões raras. Quando é assim utilizado, é encontrado com o verbo
no perfeito passivo. BDR, por exemplo, cita uma única passagem, Lucas 24:15, página 121. Jas, nota do tradutor, possivelmente Judas, 3:7, é também um candidato provável. A palavra em, com o dativo para agência pessoal, é simplesmente tão raro, se não mais do que isto. É suficiente se afirmar que todo o exemplo claro deste uso no Novo Testamento envolve o substantivo dativo simples com o verbo no passivo perfeito. Assim, se alguém quer argumentar que pneumati é utilizado desta forma, exemplos claros com outros substantivos pessoais devem ser trazidos para se estabelecer o uso. Argumentar que pneumati é assim utilizado, mesmo lhe faltando associação com o verbo no passivo perfeito, é simplesmente fazer chapéu com a pergunta. Aplicar isto a 1 Coríntios 12:13, se nós fôssemos tomar o Espírito como o agente do batismo dentro do corpo de Cristo, mascararia inadvertentemente o preenchimento do motivo do apóstolo aqui. Em Marcos 1:8, João diz o seguinte: eu batizo com água, mas ele irá batizar vocês com o Espírito Santo. Baptissima sen pneumati agio. O texto em 1 Coríntios 12:13 repete essa profecia, exceto que ele utiliza um aoristo, rebaptissimen, em vez do tempo futuro. É, evidentemente, para indicar o preenchimento, o cumprimento da profecia na vida da igreja. Se assim, então, o Espírito, o batismo do Espírito, fala da iniciativa divina na salvação, em vez de uma segunda bênção do porvir. E assim, todos foram batizados. Todos foram feitos para beber de um único Espírito. Ironicamente, aqueles que veem o Espírito como sendo o agente do batismo em 1 Coríntios 12:13, inadvertidamente abrem as portas para dois batismos do Espírito. O primeiro, no qual o Espírito é o agente, e o segundo, no qual Cristo batiza pelo Espírito. Mas não simplesmente é impossível ler en pneumati como indicador de agência pessoal, mas também existe a diferença linguística entre as profecias acerca do Senhor batizando com o Espírito e a afirmação de 1 Coríntios 12:13. Toda a evidência aponta para Paulo conscientemente ligando a predição joanina do batismo do Espírito com a realidade eclesiástica. 22. Conclusão. Não existe texto no NT que claramente, ou mesmo provavelmente, afirme a personalidade do Espírito através da rota da gramática grega. A base para esta doutrina deve estar outras. Isto não significa que o Espírito no Novo Testamento seja uma coisa, mais do que era no Velho Testamento o Espírito, ruach, substantivo feminino. O gênero gramatical é simplesmente gramático. As convenções da língua não necessariamente correspondem à realidade.
para onde iremos a partir daqui. Uma implicação destas considerações existe sempre uma assunção tácita por eruditos de que a personalidade distinta do espírito foi totalmente reconhecida no período apostólico, mas muito frequentemente esse ponto de vista é subconscientemente filtrado através das lentes calcedônicas. Isto certamente traz algumas questões que podem ser endereçadas aqui somente em parte. Nós não estamos argumentando a personalidade distinta e a deidade do Espírito, que elas sejam estranhas ao Novo Testamento, mas que existe uma revelação progressiva dentro do Novo Testamento, assim como existe entre os testamentos. As defesas evangélicas de várias doutrinas, ocasionalmente, são pobremente fundamentadas. Às vezes, clamamos por coisas de elas serem verdadeiras por causa que nós queremos que elas sejam verdadeiras, sem fazer um trabalho espadachim exaustivo para suportar, dar apoio às nossas conclusões. No tangente à personalidade do Espírito Santo, o salto rápido para explorar a gramática grega em defesa pode, na realidade, trabalhar contra a nuance pneumatológica vista com cuidado. Tomando a nossa pista a partir da cristologia, nós notamos diversos eruditos bíblicos trabalhando na área, iriam argumentar pelo desenvolvimento progressivo de se entender a pessoa e o trabalho de Cristo. Nem todos iriam afirmar de que a ala apostólica abraçou a deidade de Cristo logo após a ressurreição. Alguns iriam argumentar que esse entendimento levou anos para se desenvolver. Ao mesmo tempo, existe evidência de que a cristologia desenvolveu mais rapidamente do que a pneumatologia. Tomemos, por exemplo, as saudações das epístolas. Virtualmente todo o corpus paulino oferece graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Colossenses e 1 Tessalonicenses não o têm. Esta expressão quase que implicitamente coloca Cristo ao mesmo nível que Deus, dando evidência que os apóstolos estavam passando por uma transformação binitária do monoteísmo. Página 123. Mas aonde está o Espírito? É somente no Apocalipse de que a saudação vem do Pai, do Filho e Espírito. Se é verdadeiro, os 7 Espíritos significam em revelação em Apocalipse 1:4. Além do mais, quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós notamos de que a água do batismo nunca é aparentemente feita em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É simplesmente feita em nome de Jesus. Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16. Mas o que em si é que propicia isto? Esta fórmula trinitária da grande comissão de Marcos 28:19 foi um acréscimo posterior feito pelo evangelista,
ou possivelmente por algum escriba antigo, ou mais provável que havia uma falta de compreensão por parte dos apóstolos quando Jesus deu a grande comissão. O batismo, aparentemente, não era feito em nome do Pai, e isto sugere que a ala apostólica estava totalmente consumida com Cristo, ou que a fórmula trinitária fez pouco sentido a eles. Em outras palavras, sua compreensão inicial da relação com Pai, Filho e Espírito estavam ainda um pouco enevoadas. Se assim o era, conforme o foi com Cristo, aquele que os discípulos tinham visto, quanto mais o seria desta forma com o Espírito Santo, que eles não tinham visto. Para fazer uma extensão desta analogia, o trabalho das fontes judaicas em relação à cristologia mostra que uma segunda ponta na alta pneumatologia é talvez também por demais enfatizada. Especificamente, muitas das passagens do Novo Testamento que são aduzidos para mostrar a personalidade do Espírito ou a deidade encontram paralelos em Filo, na literatura intertestamentária, nos manuscritos do Mar Morto e até mesmo dentro do Velho Testamento. Página 124. A menos que possamos distinguir o Novo Testamento daquelas fontes mais antigas, mais claramente, nós teríamos que dizer que Filo era um trinitário, ou mesmo que os autores do Novo Testamento não o eram. Não é suficiente se afirmar que o Espírito é apresentado como pessoal, ou que é, muitas vezes, não distinto do Pai. O que é necessário se fazer é claramente demonstrar que a linguagem acerca da personalidade do Espírito não pode ser uma retórica figurativa ou de circunlóquio do nome divino. E 2, aonde ele é visto como pessoal, ele é também visto como deidade. E 3, em alguns textos, ele é visto como sendo distinto tanto do Pai quanto do Filho. Que essas passagens sejam poucas e separadas entre si, pode indicar alguma coisa, alguma compreensão pneumatológica emergente dentro do Novo Testamento em si. Página 125. Se nós corrermos para a visão calcedônica do Novo Testamento, simplesmente porque nós sabemos que está certo, talvez não iremos nos aperceber de alguns desenvolvimentos teológicos e, portanto, de um rico tapete do pensamento do Novo Testamento. Em resumo, eu procurei demonstrar neste paper de que a base gramatical para a personalidade do Espírito Santo está faltando dentro do Novo Testamento, sendo que isto é, frequentemente, se não o for geralmente, a primeira linha de defesa da doutrina por muitos escritores evangélicos. Mas, se a gramática não pode legitimamente ser utilizada para dar apoio à personalidade do Espírito, então talvez nós tenhamos que reexaminar o resto do nosso esforço teológico. Eu não estou negando a doutrina da Trindade, é claro,
mas estou argumentando que nós precisamos estabelecer com mais firmeza as nossas crenças em uma fundação mais sólida. Notas finais do tradutor. Conforme visto, a tese elaborada pelo professor Wallace, em cima da gramática do grego koiné, apresenta algumas facetas. De qualquer forma, esta tese, ela não foi acolhida dentro do meio acadêmico, por assim dizer, mormente por parte dos eruditos dentro do conhecimento do grego do Novo Testamento. Entre os diversos, também apontados pelo professor, está A.T. Robertson, que foi talvez o maior conhecedor da língua grega do Novo Testamento. Sua gramática assegura que não é este o tipo de aproximação para com os textos aqui mencionados. De qualquer forma, esta tese estará sujeita a um escrutínio maior e, assim, é o meio acadêmico. O professor Wallace moveu uma peça no jogo de xadrez. Evidentemente, esta peça que ele moveu não é uma peça estruturalmente forte para, inclusive, demovê-lo de suas certezas em relação à própria Trindade. Deixemos, por ora, esse assunto nas mãos dos acadêmicos, que irão também mover suas peças, onde já é notório partes, facetas desta tese que apresenta fragilidade.